Olá 2022 e 2022, tchau 2021 e 2021, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... 2021 não foi lá essas coisas todas porque o coronavírus ainda anda por aí, mas pelo menos a vacina chegou e os casos graves caíram muito graças aos vacinados. E isso fez com que os cinemas pudessem voltar aos pouquinhos, mesmo que os estúdios ainda continuem se apoiando também nos streamings. E assim, indo aos cinemas ou ficando em casa, de uma coisa a gente não pode reclamar, da quantidade de filmes bons que chegaram este ano. E é isso que você vai conferir agora, porque seguindo a tradição anual do último dia do ano aqui no Super 8, chegou a hora de destacar os 64 melhores filmões de 2021 que vão se apresentar diante dos vossos olhos em 8 categorias, com 8 filmes cada. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um convite a você. Eu participei lá no canal Prime Video Brasil, no quadro After Prime, para analisar a temporada de A Roda do Tempo, ao lado do Gabriel Dearo e da Tamiri Santos. Cada um deu suas percepções sobre o que mais tinha chamado a atenção na série num bate-papo muito maneiro. Sério mesmo que você não conheça a série, você vai curtir. Então seria muito bacana se você pudesse dar um pulinho lá depois de ver esse vídeo. E chegando lá, comenta que chegou pelo Otávio ou pelo Super 8 para mostrar o nosso engajamento e instigar o pessoal lá a me chamar de novo. Pode ser? Vou deixar um link na descrição, tá? E no final aqui do vídeo eu vou dar um lembrete. Então conto com vocês para ficar aqui até o final e depois dar um pulinho lá, ok? Joia. E só explicando rapidinho como essa lista de hoje funciona. Ela não reflete o meu gosto pessoal, e sim foi feita a partir de cálculos do Instituto Super 8 de pesquisa a partir de percentuais de aprovações e notas de mais de 400 filmes em vários sites de cinema. 2, se aparecerem filmes de 2019 ou 2020, é porque eles foram exibidos em festivais ou mostras nesses anos, mas estão habilitados aqui para nossa lista por chegarem no circuito comercial em 2021, e como eu considero o lançamento internacional, não estranho se você encontrar filmes ainda inéditos no Brasil. E 3... Mas Otávio, você fala rápido demais desses filmes. Pois é, eu deixo para fazer as análises mais profundas ao longo do ano. Aqui eu quero fazer um guia para instigar a nossa curiosidade para ver ou rever um filme e até pra gente poder antecipar os filmes que vão chegar fortes na temporada de premiações. Então agora vamos lá começar com... o gênero do TB fez catapimba, ação e aventura. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. O filho do verdadeiro mandarim foge para o Estado Unido, onde vive no sossego. Porém, quando é atacado pelos capangas do seu pai num busão, ele volta pra China para tirar satisfação com o velho e descer-lhe o TBF para ver se ele aquieta o facho. 007 Sem Tempo para Morrer. Não vou falar, irmão. Falei já. James Bond só queria um dia de sossego com sua amada, mas novamente é importunado para mais uma missão. Então, ele começa uma jornada de choco-sute, borrada e pomba para impedir que o Fred Mercury destrua o mundo. O Esquadrão Suicida. Quando um golpe de estado numa ilha sul-americana ameaça os interesses do Estado Unido, a terrível Amanda Waller convoca bandidões superpoderosos da DC em troca da redução de suas penas. Mas será que esse novo Esquadrão Suicida vai se entender para salvar o dia? Vingança e castigo. Quando um bandidão foge do Chilindró, seu inimigo mortal junta uma galerinha braba pra soltarem o babau pra cima dele, criando assim uma desventura repleta de sangue e violência no Velho Oeste. O último duelo. Na Europa medieval, depois que um escudeiro é acusado de ter violentado a esposa de um cavaleiro, o rei da França faz os dois acertarem as contas da maneira mais sensata da época. Um duelo até o primeiro cair duro. Anônimo. Depois que um pai de família passa por um assalto traumático, ele eleva o cosmos ao 7º sentido e libera seus demônios interiores, dando início a uma pancadaria da gota contra a máfia. Duna, um jovem príncipe que deve herdar o governo de um planeta cheio de areia, mas muito cobiçado espaço afora por causa de uma purpurina elétrica, vira alvo de uma conspiração mortal. De quebra, ele ainda descobre ser o escolhido de uma antiga profecia para mudar o rumo da política espacial. E em primeiríssimo lugar, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Depois que a identidade secreta do Miranha é revelada, Pete Pak pede pro Doutor Estranho apagar a memória das pessoas tudo. Só que o feitiço dá uma rebimboca da parafuseta e acaba trazendo para sua realidade vilões de outras franquias do Miranha. Passando agora para os filmes que foram feitos através da técnica de animação. Luca conta a história de dois jovens monstros marinhos que decidem explorar a superfície disfarçados de humanos. Em terra firme, eles aprendem sobre a vida humana enquanto fazem amizade com uma menininha e ajudam ela a vencer uma competição de triatlo. Viagem ao topo da Terra. Um fotojornalista quer resolver o mistério da primeira expedição ao Monte Everest, na qual um respeitado alpinista desapareceu e foi dado como morto. Mas ao refazer seus passos em busca
busca de pistas, é ele quem corre risco agora. Josie, o tigre e o peixe. Um universitário salva uma jovem cadeirante de um acidente e, como agradecimento, é convidado pela avó da moça para bater um rango. A partir desse evento, o mancebo e a manceba começam a estabelecer um forte vínculo. Belle. A vida de uma adolescente de fazenda muda quando ela conhece um mundo virtual onde acaba virando uma popstar. Porém, quando seu show é interrompido, ela se descamba numa aventura para descobrir o desocupado que acabou com a sua festa. Encanto. Na Colômbia, uma vela mágica concede superpoderes aos membros de uma família, menos a jovem Mirabel. Porém, quando a vela começa a apagar, a menina se embrenha para impedir que o encanto de sua família acabe. Raya e o último dragão. Após a usura de povos crescer para cima de uma joia protetora, uma ameaça antiga ressurge, fazendo com que a jovem Raya precise montar no seu tatu gigante em uma busca pelo lendário último dragão que poderia salvar geral. A família Mitchell e a revolta das máquinas. Enquanto uma família destrambelhada viaja de carro para levar a filha para a faculdade, uma verdadeira revolução das máquinas começa a pipocar no mundo, obrigando essa galerinha a se unir para impedir a ameaça. E a medalha de ouro ficou com Fuga, que também é um documentário. Momentos antes de se casar, um imigrante que precisou confiar em seus instintos e conhecimentos para conseguir fugir do Afeganistão para a Dinamarca quando criança, relembra sua trajetória compartilhando como era em sua terra natal, por que fugiu, como sobreviveu e como descobriu sua sexualidade. E chegou a hora do gênero que tá disposto a fazer a gente tirar um sorrisinho da cara. Red Rocket. Um ex-ator pornô volta para sua cidade natal, onde ninguém faz muita questão da presença dele. E aí ele vai aos poucos, tentando se endireitar, mas então conhece uma jovem que volta a sacudir suas estribeiras de novo. Cruella! Antes de querer transformar dálmatas em casacos, a estilista Cruella de Vil teve uma infância difícil nas ruas de Londres dos anos 70. Apaixonada pela moda, ela consegue um trampo nesse ramo que não demora para despertar seu lado cruel e vingativo. O Homem Ideal, uma cientista selecionada para testar uma nova linha de ciborgues realistas para determinar quais direitos eles deveriam ter na sociedade, aceita passar 3 semanas com um robô bonitão programado para fazer ela feliz. Shiva Baby. Sem saber o que fazer da vida, uma jovem judia bissexual arruma um sugar daddy para bancar ela durante esse tempo de indecisão. Porém, o negócio começa a dar ruim quando, sem querer, promove um encontro de sua ex-namorada e do sugar daddy com sua família conservadora. Language Lessons, ou lições de língua. Quando um cara ganha um curso de espanhol online de presente do seu marido, as aulas começam a conduzir aluno e professora a uma amizade inesperada e complicada. Licorice Pizza. Nos anos 70, 2 jovens se apaixonam enquanto enfrentam os desafios da carreira de atuação. Assim, eles desenvolvem um intenso e conturbado primeiro amor. Bo Burnham, Inside. Nesse tempo de pandemics, o comediante Bo Burnham aproveitou a solidão do confinamento para criar um novo show em seu estúdio caseiro. Então ele canta, faz piadocas e reflete sobre os acontecimentos que marcaram o atribulado 2020. Sempre com muita ironia e um pouquinho de melancolia. Come From Away. Bem-vindos a Gander. Esse filme é um musical que acompanha a história verídica dos passageiros dos 38 voos que ficaram retidos numa cidadezinha no Canadá durante os atentados de 11 de setembro e mostra como eles desenvolveram uma relação com os locais em busca de esperança. E no gênero mais subestimado, mas que promove filmes incríveis, o documentário Riding with Fire. Numa região da Índia conhecida pela violência contra as mulheres, um grupo de mulheres luta contra o preconceito de gênero e de casta para produzir um jornal exclusivamente feminino. Billie Eilish, The World's a Little Blurry. Conheça Billie Eilish, a adolescente que papou tudo no Grammy com seu álbum de estreia, enquanto ela escreve e grava um novo álbum, passa por causos em viagens de turnê e convive com amigos e família. Arica. A infame rebelião que aconteceu em 1971 no presídio Arica, deixando 39 mortos após 4 dias de violência, é tema deste documentário que explora as falhas do sistema carcerário americano e como a população negra é a principal afetada. The Sparks Brothers. Conheça o legado de 50 anos da banda Sparks, que mesmo pouco conhecida, foi pioneira na música eletrônica do Estados Unidos e serviu de influência para Duran Duran e até mesmo para o Queen. The Rescue, ou O Resgate. Ao longo de 16 dias em 2018, o mundo acompanhou o resgate de um time de futebol que ficou preso numa caverna na Tailândia durante uma enchente. Aqui o salvamento é mostrado pela ótica dos mergulhadores em imagens impressioníveis. E em terceiro temos o brazuca Emicida, Amarelo é tudo pra ontem. Viaje pelo processo de criação do álbum Amarelo, do rapper e militante Emicida, e acompanhe o show no Teatro Municipal de São Paulo enquanto ele aborda e retrata os últimos 100 anos da cultura negra
no Brasil. The Beatles, Get Back, documentário com imagens inéditas remasterizadas de bastidores do processo de criação turbulento e da gravação de Let It Be, o último álbum dos The Beatles. Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada. Lá na década de 60, enquanto o mundo falava de Woodstock, um festival da música black americana acontecia a apenas 160 quilômetros dali, celebrando a cultura negra estadunidense, com nomes lendários se apresentando em shows inéditos. E vamos falar de coisa séria. Chegou a hora dos dramas. King Richard, Criando Campeãs, baseado na história real das irmãs Williams. Por trás do sucesso delas no tênis, existe um pai determinado a usar métodos diferenciados para fazer de suas filhas Venus e Serena Williams supercampeãs. Tic Tic Boom! Um jovem compositor trabalha como garçom para pagar as contas. Enquanto isso, ele lida com a pressão de ter que criar uma peça musical que possa levá-lo ao estrelato antes que ele fique velho demais e a sua esperança acabe. Em um bairro de Nova York, em meio ao caos de um bairro de periferia de Nova York, jovens matam um leão por dia para conseguir realizar seus sonhos e viver dias melhores. Mas duas famílias que tiveram suas vidas destruídas por um tiroteio numa escola têm seus pontos de vista confrontados. Enquanto um dos casais teve o filho morto, a outra família foi responsável por criar o atirador. No ritmo do coração, uma moça que é a única que consegue escutar numa família de deficientes auditivos, entra num coral onde ganha um crush e descobre sua paixão pela música. Então ela fica dividida entre ajudar sua família nos negócios e seguir seu sonho musical. Judas e o Messias Negro. O FBI oferece a um bandido Zé Ruela a possibilidade de escapar do Chilindró desde que ele se infiltre no grupo dos Panteras Negras em Chicago. Assim, pouco a pouco ele age para levar o líder do movimento à ruína. Amor, Sublime Amor, do Steven Spielberg. Adaptação do musical da Broadway sobre a rivalidade entre duas gangues nova-iorquinas, uma de brancos e a outra de porto-riquenhos, enquanto dois jovens de facções rivais tentam viver um amor proibido. E, em primeiro lugar, a tragédia de Macbeth. Inclusive, eu já participei de uma montagem dessa peça no teatro. Adaptação da tragédia de Shakespeare, na qual um lorde escocês é convencido por bruxas que vai se tornar o próximo rei da Escócia. Então ele se junta com sua esposa fria e calculista para matar o rei atual, mas tais caminhos tronchos trazem resultados igualmente tronchos. E como o drama costuma render muitos filmes bons, a gente aqui costuma dividir em dramas de língua inglesa, que foram esses que vocês viram, e dramas em outras línguas, que a gente conta aqui como dramas internacionais. E começando em oitavo lugar, A Noite do Fogo. Numa cidade isolada nas montanhas do México, três amigas tentam manter a pureza da adolescência, enquanto suas mães tentam fazer com que elas peguem mais malícia para conseguirem sobreviver em um ambiente caótico. Até que certo evento altera a rotina desse povoado. A mão de Deus. Na tumultuada Nápoles dos anos 80, um menino apaixonado por futebol e cinema passa por uma tragédia familiar, mas tira a força do âmago quando vê na chegada do jogador Maradona à sua cidade uma oportunidade de garantir seu futuro como cineasta. Compartimento número 6. Quando dois estranhos completamente diferentes se encontram num trem rumo ao Círculo Ártico, eles papeiam e compartilham experiências, mudando para sempre a forma como encaram o mundo. Drive My Car, ou Dirige Meu Carro. Um diretor de cinema casado com uma roteirista que morre repentinamente, percebe que nunca conheceu realmente sua esposa e seus segredos. 2 anos depois, de volta ao trabalho, ele passa a lidar com uma misteriosa chofer. Mães paralelas. Duas mulheres dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital. Uma delas é uma jovem que engravidou por acidente e a outra é bem mais velha e planejou tudo. Então, ao contar suas histórias, elas desenvolvem um vínculo através da recente maternidade. A pior pessoa do mundo. Uma mulherzinha cheia de incertezas e com dificuldades de se comprometer com algo, decide terminar seu relacionamento de longa data e pondera sobre mudar de curso na faculdade. Mas será que isso faria dela a pior pessoa do mundo? Pequena Mamãe. Após perder sua vovó, uma pequenucha ajuda os pais a arrumarem a casa onde sua mãe cresceu. Porém, ao encontrar uma menina que tem sua mesma idade e se parece com ela, elas desenvolvem uma nova amizade enquanto constroem uma casa na árvore. Quovaris Aira, uma tradutora da ONU, vê sua cidade ser tomada pelo exército da Sérvia. E enquanto milhares de pessoas, incluindo sua família, buscam refúgio em seu acampamento, a tradutora precisa se dividir entre salvar sua família e ajudar nas negociações diplomáticas que deveriam resolver o conflito.
E os filmes de suspense são Ataque dos Cães. Dois irmãos, donos do maior rancho de seu estado, trabalham para expandir os terrenos e aumentar a riqueza. Mas, quando um deles se casa com uma viúva, o outro fica bolado e decide fazer de tudo para atrapalhar. The Novice, ou a novata, uma universitária decide entrar na equipe de remo da faculdade. Sabendo que existem atletas melhores que ela, a jovem se remexe e se contorce para tentar ser a melhor, mesmo que isso ultrapasse os limites do aceitável para ela e suas concorrentes. Boiling Point, ou Ponto da Fervura. Na noite mais agitada de um restaurante, uma série de perrengue começa a acontecer, transformando a cozinha numa verdadeira panela de pressão. E ainda cheio de problemas pessoais, o chefe precisa controlar sua equipe para evitar uma tragédia. Escape from Mogadishu. Baseado numa história real de 91, um grupo da Embaixada da Coreia do Sul fica preso em meio a uma guerra civil na Somália. Para escapar, precisam se unir aos embaixadores da Coreia do Norte, que vocês sabem, vivem em conflito político com a Coreia do Sul. Ou melhor, com o mundo inteiro. Old Henry, ou Velho Henry. Um fazendeiro viúvo e seu filho resgatam um homem baleado com um saco de dinheiro e levam ele até sua fazenda. Até que 3 cowboys que dizem ser agentes da lei aparecem para levar o dito cujo. Agora, o fazendeiro vai precisar escolher em quem confiar para não colocar o seu filho em risco. E em terceiro lugar, Pig conta o seguinte: um homem vive isolado com sua porquinha, que ajuda ele a catar um ingrediente precioso da alta culinária. Então, quando os desalmados sem mãe sequestram sua amiga suína, o cara todo Nicolas Cagezinho revisita pontos do seu passado para tentar encontrar a bichinha antes que o pior aconteça. E segura que em segundo em suspense tem Brasils, com 7 prisioneiros. Para ajudar sua família, um jovem humilde do interior aceita um trabalho num ferro velho de São Paulo. Chegando lá, ele descobre que a vaga não era o que ele estava esperando não, e acaba se envolvendo numa trama de escravidão e tráfico humano. Um herói. Preso há 3 anos por uma dívida que não conseguiu pagar, um homem usa seus 2 dias de licença da prisão para tentar convencer o credor a retirar a queixa. No entanto, as consequências desse ato que parecia ser tão simples podem fazer com que ele sinta a falta do chilindró. E agora chegou a hora dos apavoramentos, começando com a lenda de Candyman. Um bairro de Chicago assombrado no passado pelo terrível espírito assassino Candyman agora se valorizou bastante. Então, um casal de artistas se muda para lá atrás de inspiração para suas obras. Infelizmente, o maldito espírito é invocado de novo, lambendo os beiços por vingança. Bloody Hell, que se tivesse uma tradução bacana aqui no Brasil seria um... Depois de cumprir pena por causar um acidente que chamou a atenção da mídia, um candango foge de sua fama para a Finlândia, onde acaba sequestrado por uma família de canibais que pretende comer ele aos pouquinhos. Agora ele precisa correr contra o tempo para conseguir escapar dessa e mantendo o máximo de partes do corpo possível. E em sexto a gente tem a trilogia Rua do Medo, porque os filmes 2 e 3 tinham notas suficientes para entrar aqui, então eu decidi juntar tudo para dar espaço a outro filme na lista. Em 1994, um grupo de adolescentes começa a ser perseguido por um assassino sobrenaturalis. E se quiserem sobreviver, eles precisam investigar a origem de uma maldição que assola essa cidade desde 1666. St. Maud. Recém-saída de um tratamento psiquiátrico, uma enfermeira começa a cuidar de uma ex-dançarina que vivia em farras, mas hoje tá com câncer terminal. A enfermeira então encara isso como um chamado de Deus e faz tudo para salvar a alma dessa pecadora. Noite passada em Soho. Uma jovem apaixonada por moda e pelo estilo de vida do passado, misteriosamente consegue voltar para os anos 60, onde ela cria um vínculo com uma aspirante a cantora, mas logo ela descobre que a vida nesse período não é nada bacaninha como ela imaginava. The Medium, a médium. Na zona rural da Tailândia, uma equipe de cinegrafistas está fazendo um documentário sobre os rituais e tradições de uma aldeia que idolatra um espírito ancestral. No entanto, quando os cineastas registram uma possessão, logo descobrem que a entidade não é tão legal assim. Em segundo, temos Titan. Esse aqui não é pouca bosta não, é vencedor de Cannes, viu? Uma modelo que sofreu um acidente no passado pelo qual ela precisou implantar uma placa de titânio no coco, hoje se divide entre danças eróticas sobre carros e uma vida de crimes sanguinolentos. E em primeiro lugar do terrorzinho, Um Lugar Silencioso Parte. Os sobreviventes da família do primeiro filme viajam em busca de um cafofo mais seguro. O problema é que, em certo ponto, eles acabam se dividindo e passam a descobrir que existem outros perigos além dos monstros por aí.
E tá na mão mais uma lista de final de ano. Não me estendi, pois, como eu disse, é mais um guia pra gente caçar opções pra ver durante o ano. E agora, como eu prometi, tô te lembrando de dar aquela conferidinha lá no vídeo que eu participei no canal Prime Video Brasil. E se possível, comenta lá que chegou através do Otávio ou do Super 8, belezura? Valeu pela força! Então é isso, o último vídeo do Super 8 deste ano tá chegando ao final. Eu fico muitíssimo grato pela atenção que vocês dedicaram a este canal durante este 2021. Muito obrigado, até a próxima e... É sempre o mesmo final, não tem problema. Toda vez que final de ano todo mundo faz a mesma coisa mesmo. Então, quer dizer, não agora porque fim de ano estão cancelados, não tem mais queima de fogo. Mas tem aqui no Super 8. Tchau, valeu!